Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia terça-feira, dia 27 de junho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, vamos lá, mais um pouquinho da primeira leitura com o Evangelho, a vocação, a vida de Abraão, somada ao Evangelho. A cena da liturgia no dia de hoje, entre tantos aspectos particulares, nos faz refletir como é bom aprender a confiar nas propostas de Deus. Diante deste pequenino pensamento inicial, gostaria de lhe perguntar: Deus nunca lhe fez uma proposta? O que você pensa a este respeito? Por que inicio este questionamento assim, hoje? Bom, podemos entender um pouco melhor se analisarmos a vocação de Abraão desde o seu início. E mesmo que haja saltos nos capítulos entre ontem e hoje, veja que podemos enxergar facilmente uma proposta de Deus. Obviamente que neste caso, a proposta de Deus foi direcionada em primeiro lugar à vida e à casa de Abraão, Mas vale a pena sempre se recordar que todos nós cristãos somos descendentes de Abraão. Ontem, víamos Deus propor a Abraão um novo local e um reinício de vida. Deus pediu a Abraão para sair de sua terra e seguir para onde ele o enviar. Notem que diante desta proposta, Deus ainda nem havia falado qual local queria levar Abraão. Falou somente que se ele aceitasse, iria ser uma pessoa muito abençoada. E além do mais, iria obter a bênção para toda a sua casa familiar e sua descendência. Veja que na primeira leitura de hoje, percebemos o quanto a casa de Abraão foi abençoada, pois cresceram muito os seus parentes, seus bens materiais também, ouro, prata, rebanhos, gado, enfim. E certamente que neste caso se trata de confiar nas promessas divinas. Abraão se lançou nas mãos da divina providência, pois Abraão nem quis saber para onde Deus iria enviá-lo. É fato. Deus simplesmente chamou ele e disse: vai para a terra que eu te enviar. E Abraão nem sabia ainda. Mas com o seu coração confiante naquilo que lhe foi prometido, ele fez exatamente o que Deus lhe pediu. Por esta ótica, percebam como que cada fiel deveria agir mediante as propostas divinas. Todos nós, independente de quem sejamos, clérigos ou leigos, se assim o quisermos, podemos imitar passo a passo o que fez Abraão, confiar na divina providência. Praticamente, Abraão abandonou todo o seu ritmo de vida e se lançou nos braços e cuidados auspiciosos da divina providência. Não por menos se diz que Abraão ficou muito próspero, teve muita prosperidade em sua vida. E não entendam aqui como uma espécie de teologia da prosperidade, uma teologia de troca. Não, atenção, a prosperidade não pode ser vista como uma espécie de troca sagrada, do tipo: vou fazer o que Deus me pedir e ele vai ter que me dar tudo o que eu pedir a ele. Não,
não foi assim que Abraão se tornou próspero. Abraão simplesmente confiou e Deus providenciou tudo o que ele precisava em sua vida. A confiança, neste caso, deve estar em primeiro lugar, antes de qualquer espécie de pensamento de troca. Reparem bem que esta dinâmica na vida de Abraão é o que Jesus, ali de um certo ponto de vista, propõe no Evangelho de hoje. Jesus diz que tudo o que queremos que façam a nós, primeiramente, devemos nós fazermos às outras pessoas. E, obviamente, que neste ensinamento de Jesus também se refere fazer as coisas direcionadas a Deus. Primeiro, aquilo que nós gostaríamos de obter de Deus, em primeiro lugar, nós deveríamos fazer a Deus. Ou seja, aquilo que nós esperamos, devemos então, em primeiro lugar, fazer. Religiosamente, Abraão executa toda a dinâmica do Evangelho em sua vida. Olha só, Jesus diz para não dar as coisas santas aos cães e não atirar as vossas pérolas aos porcos, Assim Jesus diz no Evangelho. Abraão, que santificou-se na presença de Deus, então ele se retirou de sua terra, onde lá existia inúmeras ações corruptas e também ele soube conservar sua vida mediante as propostas divinas. Santo Agostinho, na Catena Áurea, diz que santo é o que não deve corromper-se e pérola é o que não deve desprezar-se. Percebam bem, Abraão não deixou sua vida corromper-se e não desprezou a pérola da nova proposta de Deus em sua vida. Imitemos as virtudes abraâmicas em nossas vidas e Deus nos providenciará o que nos for necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.